seja bem-vindo a mais um Grandes Julgamentos. Neste mês vamos exibir julgamentos diferentes, mas com temas afins. Hoje você acompanha as análises de 2 recursos extraordinários. O primeiro deles, de agosto de 2018, questionou a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública para fornecimento de medicamentos de determinadas doenças. O segundo, de maio de 2019, reiterou a responsabilidade do Estado no fornecimento de medicamentos experimentais ou sem registros na Anvisa. Portanto, acompanhe o nosso programa de hoje. O Ministério Público tem legitimidade para mover ação civil pública com o objetivo de buscar fornecimento de medicamentos a pessoas com determinadas doenças? No caso específico, o Tribunal de Justiça de Minas entendeu que não. Na ação, disse que o MP visava beneficiar apenas uma pessoa. Adianto que a matéria teve repercussão geral e o resultado alcançou 1.897 processos semelhantes em todo o país. O relator do recurso extraordinário foi o ministro Marco Aurélio. Tem o relatório circunstanciado que foi distribuído aos colegas, E digo que a Procuradoria-Geral da República articula com a legitimidade do Ministério Público, Então, chamo à tribuna o doutor Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral de Justiça, que falará pelo recorrente. O recorrente, no caso deste recurso extraordinário, foi o Ministério Público de Minas Gerais. Isso, como dissemos, depois que o Tribunal de Justiça do Estado arquivou uma ação civil pública, na qual os procuradores de justiça buscavam garantir a entrega de medicamentos a doentes, vítimas de hipotiroidismo e hipocalcemia severa. Em muitas comarcas em que não há uma assistência municipal qualificada para atender o carente, numa comarca onde não há DAJs das grandes universidades para atender o carente, numa comarca onde não há defensoria pública, a única pessoa que atende o carente é o promotor de justiça. Então, negar essa via, essa legitimidade ao Ministério Público é uma postura extremamente excludente. Em nome do Estado de Minas, recorrido no processo, falou o procurador do Estado à época. Trata-se de um interesse individual, perfeitamente identificado e individualizado, onde não se vislumbra constitucionalmente a legitimidade ativa do Ministério Público, vez que não se coaduna com a sua função, elevada função de defesa da sociedade e tutela dos direitos difusos e coletivos, como prescrito constitucionalmente. O relator ministro Marco Aurélio citou o artigo 129 da Constituição Federal para compor o voto. Antes da fala dele, vamos ver o que diz o artigo. É o artigo que estabelece as funções do Ministério Público. O inciso 3º diz que uma dessas funções é promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. E como o inciso diz exatamente interesses difusos e coletivos, o ministro buscou informações para averiguar se o processo analisado em Minas atendia a esse preceito. Acontece que a inicial mostrou-se quer em relação à narração dos fatos, quer no tocante ao pedido abrangente, aludindo-se não só à situação da referida paciente, como também dos demais portadores da doença tida como grave. Não se mostrou uma ação individual em termos de benefícios buscados. Foi o primeiro voto que atendeu ao pedido do Ministério Público de Minas Gerais. Vamos agora ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que o recurso era particularmente especial. Isso porque há mais de 20 anos fez parte de um grupo que buscava fornecimento de um certo medicamento a pacientes em São Paulo. Aqui se colocou uma pessoa necessitada e a extensão para as demais. À época, eu me lembro bem, eram 37 pessoas identificadas que haviam ido na promotoria e da mesma forma que a partir daí pudesse se estender a todas as pessoas que, obviamente, comprovassem, por receituário e exames médicos, a necessidade do interferon.
Me lembro a época também, foi concedida a liminar, antes de se falar em judicialização da saúde, isso começou bem depois, e o governo do Estado de São Paulo não recorreu da liminar e passou a providenciar. 7 meses depois, o próprio Ministério da Saúde colocou na lista o interferon e passou a ser fornecido. O ministro também disse que a concessão do pedido ao Ministério Público tem como base o artigo 127 da Constituição. É justamente o que diz que cabe ao MP a defesa de interesses sociais e individuais. Segundo o ministro, cabe aos promotores zelar também pelo bem-estar da população. Zelar como? Judicial ou extrajudicialmente. E os Ministérios Públicos vêm realizando essa tarefa, essa importante tarefa, no Brasil todo, judicial e extrajudicialmente. Dessa forma, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator, dando provimento ao recurso para afirmar a legitimidade do Ministério Público. O ministro Edson Fachin foi breve e também seguiu o voto do relator. Não estamos discutindo aqui especificamente o tema dos medicamentos, o que está posto em debate é a legitimidade do Ministério Público, portanto, a repercussão geral, uma repercussão geral cirurgicamente adstrita a esse aspecto e, portanto, nesta medida, acompanho o eminente ministro relator. O voto seguinte do ministro Roberto Barroso foi na mesma direção. Assim como nos votos anteriores, ele viu nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal a base legal para que o Ministério Público possa ingressar no Judiciário com ação civil pública para requerer medicamentos. Vale dizer, ou se inclui para todos os que estejam em igual situação, porque aquela é a solução tecnicamente adequada e financeiramente possível, ou então, se você concede em pretensões puramente individuais, você está favorecendo quem tem acesso. Essa é a dificuldade de uma questão para a qual não há solução juridicamente fácil nem moralmente barata, porque mal ou bem o dinheiro que vai para um lugar não está indo para outro lugar. Mas esta é a discussão de fundo, que não é a que está posta aqui, é a que nós estamos devolvendo para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O voto da ministra Rosa Weber também foi curto. Com todo respeito às compreensões contrárias, retiro do texto constitucional a legitimidade ad causam do Ministério Público. Entendo que, teologicamente interpretados, não sequer recorro à legislação infraconstitucional, há reconhecimento dessa legitimidade, artigo 127 e artigo 129, 2 da nossa lei fundamental. Por isso, acompanhando o eminente relator, eu provejo o recurso ordinário e determino, como Sua Excelência, o retorno dos autos à origem para que dê prosseguimento ao feito como entender de direito. É hora de mostrarmos como foi o voto do ministro Luiz Fux. Eu fiz uma leitura da Constituição Federal e verifiquei que a Lei da Ação Civil Pública conferiu uma densidade normativa maior a essa legitimidade do Ministério Público, incluindo os interesses individuais homogêneos, porque antigamente era só interesse difuso e coletivo, e depois veio essa questão dos interesses individuais homogêneos, são os interesses que gravitam em torno da concessão dos remédios. E eu me recordo que nós julgamos aqui, no RE 631-111, exatamente uma questão relativa a esses direitos individuais homogêneos. Inclusive, debatemos até a legitimidade, assentamos essa legitimidade no caso de beneficiários do DPVAT, que são direitos disponíveis, e assentamos a legitimação do Ministério Público. E só, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto do ministro relator. Chegou a hora de revelarmos como foi o voto do ministro Ricardo Lewandowski no RE 605-533. Aqui nós temos uma ação ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais para, a partir de um caso de um paciente, obter o fornecimento de um determinado medicamento para toda uma categoria
de portadores de certa doença. Portanto, não se trata especificamente de discutir aqui direito individual disponível de um paciente em particular. Dito isso, eu gostaria de afirmar que acompanho integralmente o substancioso voto do ministro relator, que, a meu ver, bem analisou a questão e chegou a uma conclusão aceitável, sobretudo considerado os lindes do feito sob análise deste egrégio plenário. Até aquele momento, 7 votos, todos a favor do pedido do Ministério Público. E como vimos, os ministros fizeram questão de deixar claro que o julgamento não dizia respeito ao fornecimento de remédios, e sim ao direito do Ministério Público em requerer os medicamentos ao Estado por meio de ação civil pública. Vamos agora ao voto do ministro Gilmar Mendes. Pode-se dizer até mesmo que talvez a participação do Ministério Público, em muitos casos, seja, desde que organizada, seja bem fazeja. O ministro Alessandro já citou exemplos de modelos de organização e procedimento. Mas não quero deixar de fazer essas considerações, porque muito provavelmente nós podemos também ter aqui distorções que levam, com certeza, a comprometer até aquele serviço mais ou menos organizados. De modo que, com essas considerações, presidente, acompanha o relator. O ministro Celso de Mello citou outros julgamentos de casos semelhantes, não ligados à saúde, em que a relatoria coube ao ministro Dias Toffoli. Naqueles casos, o Supremo reconheceu o direito do Ministério Público. Então, não viu razões para negar este direito no recurso extraordinário julgado. Por isso, senhor presidente, eu acompanho integralmente o doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio e, em consequência, dou provimento ao presente recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para o fim pretendido na postulação recursal e indicado no voto proferido pelo eminente ministro relator. Com o entendimento, além da ação individual, o Ministério Público agora poderá promover uma ação civil pública para garantir um número maior de pessoas que sofrem com a falta de fornecimento do medicamento. E, com isso, consegue beneficiar um grupo de pessoas em situação idêntica. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho o programa volta para você acompanhar o julgamento de um recurso extraordinário que questionou o fornecimento de medicamentos experimentais ou sem registro na Anvisa. Eu volto já. Olá, o Grande Julgamentos está de volta. E agora você acompanha como foi o julgamento do recurso extraordinário que analisou a obrigação do Estado em fornecer medicamentos experimentais ou sem registros na Anvisa. Acompanhe. O que acontece se o tratamento médico depende de um remédio que não tem registro na Anvisa ou que só existe fora do Brasil? Em casos assim, muitos pacientes têm recorrido à justiça. O caso que nós vamos mostrar agora começou quando uma paciente acionou na justiça o estado de Minas Gerais. Ela tinha doença renal crônica e recebeu a prescrição de um medicamento que na época não tinha registro na Anvisa. A análise do recurso extraordinário 657-718 começou aqui no plenário do STF em 2016. Vamos acompanhar agora a primeira parte deste julgamento. O recurso teve a repercussão geral reconhecida e, quando começou a ser analisado pelo STF, o medicamento já tinha registro na Anvisa. Mas, pela importância do tema, os ministros entenderam que isto não impediu o julgamento. O que se discute é a possibilidade ou não de compelir-se o Estado a fornecer um medicamento não registrado na Anvisa, né? Também contamos com um relatório circunstanciado, né? E recorre quem seria beneficiário ou beneficiária
do fornecimento. Após a leitura do relatório, começaram os debates. Por um lado, a defesa da paciente chamou a atenção para a urgência do caso. A saúde não espera, não é mesmo? A saúde não se curva a esses trâmites de administração pública. É sabido que, quando há ineficácia de tratamentos convencionais, a busca por qualquer outra alternativa que dê esperança ao paciente e à sua família é inevitável e deve, sim, ultrapassar barreiras meramente administrativas. E, por outro, a defesa do Estado argumentou que é preciso pensar de forma coletiva. As demandas judiciais de medicamentos não registrados na Anvisa são demandas que demonstram maior custo. Também porque, por não se tratar de medicamentos registrados na Anvisa, a própria agência reguladora não detém controle sobre o preço, que é um dos aspectos que a autarquia Anvisa prevê para o ingresso dos medicamentos no mercado brasileiro. Sem registro na Anvisa, não há controle sequer do preço, abrindo portas, inclusive, para fraudes. O relator, ministro Marco Aurélio, foi o único a votar na sessão do dia 15 de setembro, quando o julgamento teve início. O reconhecimento do direito individual ao fornecimento pelo Estado de medicamento de alto custo, não incluído em política nacional de medicamentos ou em programa de medicamento de dispensação em caráter excepcional, depende da comprovação, não estando incluído, porque se está incluído, com maior razão. Depende da comprovocação da imprescindibilidade, adequação e necessidade, e da impossibilidade de substituição do fármaco e da incapacidade financeira do enfermo. Após o voto do ministro relator, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Roberto Barroso, sendo retomado na sessão de 28 de setembro de 2016. O Estado somente pode ser obrigado a fornecê-los na hipótese de irrazoável mora da agência em apreciar o pedido de registro, entre parênteses, prazo superior a 365 dias, vírgula, quando preenchidos 3 requisitos: a existência do pedido de registro do medicamento no Brasil, a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior e a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. O ministro Edson Fachin votou pelo provimento do recurso, mas alertou que esta era uma situação excepcional. Não autoriza, como não poderia fazê-lo, a validar, em regra, como regra, medicamento ou procedimento não reconhecido pela agência. Há, porém, exceção. E aqui estou admitindo, portanto, a exceção. A demonstração em juízo do descumprimento de um ou de alguns dos controles acima fixados para a política regulatória. Na hipótese dos autos, senhora presidente, a solução é diversa. Havendo notícia do registro do medicamento pleiteado, assim como de sua inclusão no âmbito da política de assistência à saúde, há direito subjetivo da recorrente de obter o referido medicamento, razão pela qual, pedindo vênia, dou integral provimento ao recurso ordinário para determinar à parte recorrida o fornecimento imediato do medicamento pleiteado na exordial. Após o voto do ministro Fachin, o ministro Teori Zavascki pediu vista e o julgamento foi novamente interrompido. O julgamento só foi retomado em maio de 2019, já com a presidência do ministro Dias Toffoli e com o ministro Alexandre de Moraes, ocupando a vaga do ministro Teori Zavascki, falecido em janeiro de 2017. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a se pronunciar com o voto vista. Embora o judiciário tenha, obviamente, autoridade para conhecer dessas demandas, para garantir que mas deve garantir que não haja prejuízo, e isso vem ocorrendo, prejuízo de toda uma coletividade em virtude de casos específicos que não acabam tendo a análise da eficácia, a análise da própria eficiência daquele tratamento na doença. O ministro Roberto Barroso, que já havia votado, pediu a inclusão de situações excepcionais na tese sugerida por ele. O pedido de registro na Anvisa, pedido de registro é indispensável
para que se possa postular judicialmente. Porém, há casos excepcionais em que o laboratório não tem interesse comercial de pedir o registro, e que são os casos de doenças raras e ultra-raras. Portanto, nessas situações excepcionais, eu acho que é possível pedir independentemente do registro. Portanto, eu estou acrescentando ao meu voto a questão das doenças raras e ultra-raras e ajustando o prazo para o prazo legal, porque a lei é superveniente. Para a ministra Rosa Weber, a necessidade de registro do medicamento junto à Anvisa também deve ser relativizada em situações excepcionais. Em situações excepcionais, permite-se o que a própria Anvisa, inclusive na sua normatividade já prevê, se permite que, caso a caso, eventualmente se chegue a uma conclusão diversa. Então, eu estou acompanhando o senhor presidente, eu imaginava que era o eminente relator. Eu estou assentando o prejuízo com relação ao recurso extraordinário no que diz com a posição subjetiva. Ao votar, o ministro Luiz Fux relembrou a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça e acompanhou o provimento parcial do recurso. O primeiro enunciado 6 é a determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei, porque a própria Anvisa tem um dispositivo que autoriza, excepcionalmente, medicamentos não registrados. Então, nós vamos ser mais realistas do que o rei. E o enunciado 9, as ações que tiverem sobre medicamentos e tratamentos experimentais devem observar as normas emitidas pela Comissão Nacional de Ética e Pesquisa e da Anvisa, não se podendo impor aos entes federados provimento e custeio de medicamentos e tratamentos experimentais. Então, no meu modo de ver, a nossa decisão está exatamente de acordo com aquilo que regulou o CNJ. A ministra Carmen Lúcia votou pelo provimento parcial do recurso e ressaltou que é preciso haver uma compatibilização entre o possível e o necessário. Faço em meu voto anotações sobre a necessidade de haver essa compatibilização, porque não é uma porta escancarada para que o juiz possa fazer formular a sua decisão, dar a sua conclusão, no sentido de que o Estado teria de prestar o que ele não pode prestar, quer porque a proibição se mantém, quer porque ele pode ter realmente limites que precisem de ser observados. O ministro Ricardo Lewandowski ressaltou a necessidade de acompanhar a evolução do tratamento em caso de fornecimento dos medicamentos. Preconizo que houvesse uma determinação no sentido de que o interessado informe periodicamente, por meio de relatórios médicos e exames comprobatórios de controle da doença, a evolução do tratamento, de maneira a comprovar a sua eficácia e justificar a sua manutenção. Então, senhor presidente, tendo em conta tudo aquilo que já foi discutido antes do meu voto, eu penso que meu voto se inclinaria no sentido da provimento parcial. Para o ministro Gilmar Mendes, a judicialização da saúde deve ser discutida também pelo ponto de vista da responsabilidade solidária. A questão que está posta sobre a quem pedir o medicamento, isso talvez precise ser depois explicitado, a questão da responsabilidade solidária ou não, e em casos em que o ajuizamento se faz contra um ente que não seria responsável, seria adequado que houvesse também uma câmara de compensação, porque, obviamente, hoje acontece que municípios, por exemplo, suportam condenações que talvez devessem ser feitas pela União. Em suma, acho que são temas que nós precisamos discutir. Já o presidente Dias Toffoli lembrou que a lei considera crime a comercialização de medicamentos sem registro na Anvisa e negou provimento ao recurso. Aprecio, portanto, como constitucionais as previsões legais que atribuem à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o registro de medicamentos, artigo 6º e 7º, inciso 9, da Lei 9.782, de 99, e bem assim os dispositivos que proíbem a comercialização de produtos sanitários no país
sem o aludido registro e fora das balizas formalmente legais estabelecidas pelo legislador. Nesse sentido, eu voto acompanhando o eminente relator, negando provimento ao recurso. Por maioria, os ministros entenderam que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na Anvisa, mas ressaltaram casos em que exceções devem ser admitidas. A sessão foi retomada no mesmo dia para a fixação da tese. É possível excepcionalmente a concessão quando preenchidos 3 requisitos. 1. A existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. 2. A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. E 3. A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E 4º e último, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente propostas em face da União. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado. Acompanhe a nossa programação também pelo site tvjustiça.jus.br ou pelo nosso canal no YouTube. Um abraço e até a próxima.